Americana! Brasil! Deixa eu fazer aqui uma pincelada só para dar cores a um processo histórico que eu citei aqui no quadro, referente à política externa do Jânio Quadros, que é um processo que vinha acontecendo de forma sólida no mundo após a Segunda Guerra Mundial, que é a descolonização da Ásia e da África, que é um conteúdo comum à geografia e história, mas alguém do EAD me perguntou se eu ia trabalhar isso, não ia, tá? Então, vamos só passar por alguns pontos que eu acho importantes, tá, da descolonização. A descolonização ela vai da Ásia e da África, que é um movimento de independência dos países africanos e asiáticos, vai acontecer fundamentalmente após a Segunda Guerra. Eu digo fundamentalmente, porque houveram países que se libertaram antes da Segunda Guerra. A África do Sul conquista a independência em 1931. A Etiópia conquista a independência no meio da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas italianas são expulsas da Etiópia. Então, tem alguns poucos exemplos de países que conquistaram a independência antes da Segunda Guerra. Mas a maioria dos países africanos e asiáticos conquistaram depois. E aí, esse processo ele vai, basicamente, de 45 a 75. Tá? Aí você tem algumas outras exceções também depois de 75. Mas a maioria nesses 30 anos. Esses são os 30 anos fundamentais. E os mais aquecidos, 50 e 60. Né? Os anos mais, em que mais países se libertaram foram esses anos 50 e 60. Quais são os 3 macro fatores estruturais do processo de independência da África e da Ásia? Primeiro, a fragilidade militar, econômica das potências europeias que tinham colônias, porque estavam quebradas após a Segunda Guerra Mundial. Quebradas no sentido de danos estruturais, de endividamento e danos humanos, das perdas humanas. Então, os países africanos e asiáticos se oportunizam, percebem que era a oportunidade de iniciarem seus movimentos de independência para se aproveitar da fragilidade das potências europeias. Esse é o primeiro fator. O segundo fator que nós acabamos de conversar, da influência e apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, financiando e apoiando movimentos de independência nesses 2 continentes, para fazer com que países desses 2 continentes, uma vez independentes, migrassem para esse país. Terceiro, recrudescimento do movimento nacionalista no interior desses 2 continentes. Aqui a gente tem, por exemplo, desde o começo do século XX, na verdade desde o final do século XIX, o pan-africanismo. O que é o pan-africanismo? É um movimento que nasce fora da África, de afrodescendentes na Europa, no Caribe, nos Estados Unidos, que reivindicavam uma África liberta, uma África que se unisse pela libertação da presença colonizadora europeia. E eles formaram congressos. Em Londres, por exemplo, aconteceu um congresso dos pan-africanistas, né, das discussões de como eles poderiam catalisar esse movimento de independência. Aí você tem jornalistas, você tem compositores, você tem escritores, afrodescendentes desses locais, por exemplo, Dona Rei, que vão passar nas suas obras a defender uma África liberta. E isso vai contagiar os africanos. Isso vai contagiar os africanos pela independência deles em si. Eu vou além. Na Segunda Guerra Mundial, houveram batalhões de colonos que foram lutar lá em campo de batalha na Segunda Guerra Mundial. Aí você imagina um argelino indo lutar depois do dia D pela França, pela libertação da França. E aí ele consegue libertar a França e comemora com os franceses a libertação da França, da ocupação nazista. Aí ele volta para a Argélia, a Argélia está dominada pelos franceses. Né? E aí ele não vê sentido nisso, ele passa a reivindicar a independência do seu país. Então, esse é um terceiro fator, né? Um movimento nacionalista cada vez mais forte em prol da independência desses países africanos. Agora, houveram movimentos de independência negociados, diplomáticos, pacíficos. Por exemplo, as Filipinas e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 46 mesmo, liberta as Filipinas, com a condição de deixar a base naval militar norte-americana na região, tal, mas liberta as Filipinas, sem resistência. Já a Indochina,
Laos, Camboja, Vietnã, né? Aí não, aí foi sangrento, os franceses não queriam aceitar a libertação da Indochina, que pertencia aos franceses, e é uma guerra com centenas de milhares de mortos por parte dos franceses, mesmo depois de tudo que a França sofreu na Segunda Guerra Mundial, ainda vai se enfiar numa guerra terrível lá na Indochina. Então, eu tenho esses dois fluxos, tanto o fluxo, e aí né, tem outros tantos exemplos, eu vou ficar nesses dois. Tanto um fluxo negociado pacífico como um fluxo de violência. No caso da Índia, a Índia já vinha clamando pela sua independência desde o começo do século XX. Desde o começo. E a grande figura da Índia na condução desse movimento de independência era o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi que vai conduzir um processo de pleito de reivindicação pela independência pautado primeiro no pacifismo, de que o indiano não deveria levantar em armas pela sua independência contra o colonizador, de que o indiano deveria, através da paz, do não derramamento de sangue, da não agressão, construir o seu movimento de independência. Segundo, da desobediência civil. O que é desobediência civil pregada pelo Gandhi? Desobediência civil pregada pelo Gandhi é o seguinte: não cumpriremos leis que nós podemos considerar leis intransigentes ou leis abusivas ou leis autoritárias. Não cumpriremos mais. Mas e aí? Se a gente não cumprir a lei, a gente vai ser preso, que sejamos presos. O Gandhi foi preso várias vezes e não resiste à prisão. Que é isso que eles querem, ter justificativa para agredirem ainda mais. Então, vamos descumprir as leis que nós consideramos leis tirânicas. Mais greves. Vamos conduzir greves. Mais parar de pagar os impostos. Não paguemos os impostos. Mais não vamos comprar os produtos ingleses. Parem de comprar os produtos ingleses. Um grande símbolo do Gandhi era uma roca, um tear artesanal que ele usava, que ele levava para um lado para o outro. E para que ele levava um tear de madeira, de rústico, artesanal? Para dizer o seguinte: produza você sua roupa. Você não precisa de uma roupa de luxo inglesa, de uma roupa... Não. Vamos produzir as nossas roupas. Tem a famosa Marcha do Sal, que ele levou uma multidão de indianos para o litoral, para uma mina de sal, né, para os indianos terem o próprio sal, pararem de comprar sal da Inglaterra. Desobediência civil. A Inglaterra ficou furiosa, foi para embates, prendeu gente, debelou com violência. E o Gandhi, sempre pautando o discurso dele no não retrucar, no não contra-atacar. Gente, a pressão vai ser tão forte sobre a Inglaterra que a Inglaterra vai acabar cedendo. Aí, o professor de geografia deve ter trabalhado com vocês, né, a divisão ali da Índia, os antagonismos do Islã / do hinduísmo, né? Tá, beleza. Por último, para encerrar essa pincelada, no caso português, Portugal vivia ainda a ditadura salazarista. O Salazar subiu ao poder em Portugal na década de 30. E caramba, eu estou em 73, e Portugal ainda vivia uma ditadura. Então ali, 40 anos de ditadura. E aí o que ocorre, pessoal? Não era nem mais o Salazar. O Salazar tinha, 4 anos antes, adoecido, tinha largado o governo, era um seguidor dele. Mas era uma ditadura ainda nos moldes nazifascistas, salazaristas. E aí o seguinte, Portugal não aceitou a libertação das suas colônias. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, não aceitou. E essas colônias que eu citei agora levantaram em armas contra Portugal na década de 60. E a ditadura salazarista não aceitava. Manteve as tropas portuguesas em campo de batalha, resistindo. Primeiro que Portugal, para a glória da ditadura salazarista, achava que as colônias de Portugal era como se fosse uma continuidade do território português. Perder essas colônias era como alejar o território nacional. Mas de que eram colônias fornecedoras de minérios, que eram considerados estratégicos para a indústria portuguesa. Só que essa manutenção de Portugal, né, na guerra foi 10 anos. Começou em 63, os movimentos de independência das colônias portuguesas. Em 73, 10 anos de guerra, causaram uma crise econômica terrível no país, pelos gastos da guerra.
Fora os mortos voltando em caixões para casa. Isso começa a gerar uma opinião pública cada vez mais clamorosamente defensora da democratização do país e da libertação desses países africanos do fim da guerra. O próprio corpo do exército português, principalmente baixa oficialidade, tenentes, capitães, soldados em grande quantidade, vão startar um movimento que depois vai ganhar a adesão de membros do alto oficialato para derrubar a ditadura salazarista. Aí eles combinam um dia, marcam uma data para tomarem as principais referências de Lisboa, de Coimbra, das principais cidades portuguesas. E aí os soldados, quando bate meia-noite, o start foi uma música tocada num rádio, eles combinaram com o radialista de startar a música. Quando startasse a música e os soldados ouvissem, todos os soldados correriam para a estação ferroviária, para aeroportos, para prédios de prefeituras, iam tomar pontos estratégicos para assumir o país. E aí a população, quando soube disso, maravilhada com o exército conduzindo um processo redemocratizante do país, vai para as ruas. Vai para as ruas oferecer aos soldados, em agradecimento ao que eles estavam fazendo, cravos. Né? E esse evento ficou conhecido como a Revolução dos Cravos. Cravos é uma flor que é um símbolo português. E aí a ditadura salazarista é derrubada, porque tem amplo apoio popular e tem o braço armado, que é o exército, apoiando a redemocratização do país, e convocam-se eleições para o final do ano de 73, e em 74 as colônias portuguesas são libertadas. Esse novo governo democrático liberta as colônias portuguesas. Vamos lá. Agora eu vou voltar para cá. Fiz o que eu queria fazer aqui sobre descolonização. Molecada!